Olá pessoal, como vai? Vamos começar a nossa primeira videoaula aí de controle de vibrações. Hoje eu vou tratar da parte de vibração livre de um sistema de translação não amortecido. Acompanhe aí na seção 2.1 do seu material didático, tá? Para ter noção da onde nós estamos no conteúdo da matéria. Até a aula de hoje a gente tratou em sala de aula, né, presencialmente. A partir da aula de hoje a gente vai levar, né, nesse período de contingência em videoaulas. Então, por que é importante estudar a vibração de um sistema, né, de translação não amortecida através da vibração livre? Porque a partir da compreensão das vibrações livres, né, sobretudo de um grau de liberdade, a gente consegue entender sistemas vibratórios mais complexos. Então, esse tipo de vibração ele ocorre quando o sistema oscila a partir de uma excitação inicial e nenhuma outra perturbação posterior ocorre. Então, você estimula o sistema e ele vai, né, continuar seu movimento oscilatório, né, e sem que haja, né, uma perturbação posterior de retardamento ou de manutenção desse movimento, tá? Ele vai ficar em vibração por um período indefinido. As oscilações, por exemplo, como de um ciclista ou de um veículo após passar por uma saliência na estrada, um buraco, por exemplo, é um exemplo de vibração livre. Tá? Então, ele só tem aquele impacto a partir do momento que não há nenhuma força dissipadora, que é um caso imaginário, né? Esse chocalho continuaria, mas no caso de um veículo ali tem um caso de amortecimento. Mas um pêndulo simples é um caso de vibração livre com um grau de liberdade não amortecido. Tá? Então, nós temos vários casos que podem ser tratados como vibração livre com um grau de liberdade. Então, por isso é importante. Então, para a gente iniciar o conteúdo, é importante falar que muitos sistemas que apresentam vários graus de liberdade, como eu disse, a gente pode apresentar como um único grau de liberdade. Por exemplo, uma barra, ou seja, uma viga que tem uma massa distribuída. A gente pode modelar ela de forma que ela fique apenas um ponto material com a massa concentrada. Então a gente traduz isso a um sistema com um único grau de liberdade. E aqui na figura, nós temos um sistema vibracional, que é o sistema vibracional mais simples. Ele vai possuir apenas uma massa e uma mola. Como a gente viu anteriormente, a massa é o elemento que armazena a energia cinética e a mola representa a rigidez do sistema ou o elemento que armazena a energia potencial. Tá? E esse sistema aqui ele tem um grau de liberdade porque apenas essa coordenada x aqui que a gente está usando é suficiente para a gente descrever a posição dessa massa. Então, a partir dessa posição 0, ela se desloca para a direita e para a esquerda, a gente consegue definir, né, a partir apenas dela, qual que é a sua posição em qualquer instante de tempo. Então, uma vez que a perturbação inicial dada é inserida no sistema, ou seja, puxar para cá ou empurrar, temos um movimento oscilatório livre, né, de forças externas. Então, o movimento oscilatório ele vai se iniciar. Como não possui nenhum meio de dissipação de energia, a gente diz que esse sistema é não amortecido, então a vibração vai continuar, né, indefinidamente. Então, essa é uma caracterização do que nós estamos tratando nessa aula de hoje. A gente está interessado em determinar qual que é uma equação, né, que determina o movimento característico desse sistema de vibração. Então, se eu pudesse ter uma equação que descrevesse o movimento vibracional desse sistema, seria interessante. Então, a gente vai fazer isso usando a segunda lei de Newton. Relembrando, a segunda lei de Newton diz que a força resultante no sistema é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Mas, para que a gente use ela, a gente vai precisar adotar 4 etapas, né, que vou descrever resumidamente a seguir. Então, aqui nós temos as 4 etapas que servem para determinar a equação do movimento de Newton. A primeira etapa que a gente precisa usar, aplicando no sistema com um grau de liberdade, vibração livre não amortecida, a gente vai selecionar uma coordenada
Depois a gente vai determinar a configuração de equilíbrio do sistema, né, e medir o deslocamento inicial. Vamos desenhar o diagrama de corpo livre de forma que permita visualizar todos os aspectos importantes, como as forças ativas e reativas, pois elas são importantes na elaboração do equacionamento. E por fim a gente vai aplicar a equação, que é a segunda lei de Newton, à massa. Tá? Então a gente segue esses 4 passos. Mas antes disso, é importante destacar que vamos usar a definição de taxa de variação de movimento em relação ao tempo. Ou seja, a gente vai tratar de que a posição do corpo rígido, dado por x, ou seja, a gente vai usar a taxa de variação, então a derivada da posição em relação ao tempo, para a gente aplicar o conceito aí da segunda lei de Newton. Então essa notação derivada de x em relação ao tempo pode ser simplificada como x ponto, ou seja, a primeira derivada. A equação da segunda lei diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando lá da física, a gente sabe que a aceleração é igual à segunda derivada da posição em relação ao tempo. O que é isso? Se eu derivar 2 vezes a posição em relação ao tempo, eu chego na aceleração. Então, essa equação aqui diz isso, tá? Que a força é dada pela derivada, né, da derivada da massa vezes a posição em função do tempo. Então, isso aqui é a notação. Então, a aceleração é x ponto, pois é 2 vezes, né, a derivada da posição. Essa setinha representa que a aceleração é uma grandeza vetorial. Tá? Então, a gente reescreve essa equação aqui, força, que é igual a massa vezes a aceleração, como sendo, né, massa vezes a aceleração na notação de taxa de variação aqui. Tá? 2 vezes a derivada da posição em função do tempo. Quando nós tratamos de um corpo que está em rotação, a gente está falando até esse momento usando a notação de translação. Quando é um corpo rotacional, como um eixo, que tem uma polia, uma engrenagem, entre outros, a gente utiliza a segunda lei de Newton, considerando o momento resultante aqui que age sobre o corpo. Então, o momento resultante que age sobre o corpo é dado pelo produto do momento de inércia desse corpo, que depende das características geométricas, vezes a aceleração angular, θ, 2 pontos. Lembrando que a aceleração angular é dada pela segunda derivada da posição angular em função do tempo. Então, segue a mesma notação aí, utilizada para movimento de translação. Então, com isso em mãos, a gente vai aplicar, né, aquelas 4 etapas a esse sistema aqui, massa-mola simples. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui já de forma a facilitar e lembrar as etapas. Então, a primeira etapa a gente vai definir uma coordenada, né? Como já visto anteriormente, esse sistema ele é representado pela coordenada x. Então, a primeira parte é isso, determinar uma coordenada da posição, em oscilação no caso aqui. Já a segunda etapa, a gente vai medir o deslocamento inicial do corpo que gera o movimento. Então, a gente tem essa posição em equilíbrio, essa massa sem carga se encontra no comprimento L0 e a gente vai medir um deslocamento inicial x aqui. Então, a partir disso, a gente pode partir para a segunda etapa. Então, nesse ponto, nós vamos montar o diagrama de corpo livre que permite, né, visualizar todas as forças que agem sobre o corpo. Então, como eu realizei um deslocamento x para a direita, né, a gente vai ter a posição x, aqui que representa a sua primeira derivada, a velocidade, e a segunda derivada, a aceleração dessa massa devido a essa variação na sua posição. Por conseguinte, né, no nosso diagrama de corpo livre, a mola ela foi esticada, então vai ter uma força reativa para a esquerda. A gente
tem que lembrar que a força de mola, a força da mola é igual a K vezes X. Então, este é o diagrama de corpo livre desse sistema. Não temos nenhuma outra força. Então, por fim, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, né, que é a equação, a esse sistema aqui. Então, como eu disse, a mola ela exerce a força elástica restauradora ao sistema, que é igual a K vezes X. A nossa convenção é que positivo é para a direita, a reação é para a esquerda, então vai ficar menos Kx. Tá? Então, a força, né, é igual a menos K vezes X, que por sua vez, né, é igual a massa vezes a aceleração. Então, manipulando algebricamente, passando esse termo negativo para cá e igualando a zero, então a gente reescreve do ponto de vista do equilíbrio. Então, a somatória das forças nesse sistema é igual a zero. Tá? Então, força é igual a massa vezes a aceleração. A força que age no sistema é a força restauradora da mola. Então, aqui nós temos a equação que nos mostra uma relação entre a força de movimento do corpo e a força restauradora da mola. Este método que eu apresentei para vocês não é o único. A gente tem outros métodos para a equação do movimento. O princípio de D'Alembert, dos deslocamentos virtuais e da conservação de energia. Esses outros métodos vocês podem analisar usando o material didático de vocês. E eu vou preparar uma videoaula com um exercício que fica mais fácil de entender como se aplica esses princípios para a obtenção da equação do movimento. Então, mantenha-se conectado para que a gente possa aprofundar mais ainda usando esses métodos. Para finalizar a aula, eu trouxe aqui a solução, né, daquela equação anteriormente definida. Então, aqui nós temos a equação do movimento para o caso de um sistema em vibração livre com 1 grau de liberdade não amortecido. E para a gente obter uma solução para ela, a gente precisa admitir que a posição da massa em função do tempo é uma equação exponencial, onde C e S são constantes que a gente precisa determinar. Então, se a gente aplicar essa equação na equação do movimento, claro, substituindo aqui pela sua segunda derivada, então se eu derivar duas vezes essa expressão e colocar aqui, e substituir ela nesse termo aqui, a gente vai obter, né, claro que rearranjando a gente vai obter essa equação. C, que multiplica m vezes s ao quadrado, mais k, que é igual a zero. Certo? A gente precisa encontrar uma solução para isso, de tal forma que seja igual a zero. A primeira noção trivial é que C essa constante seria igual a zero, mas essa solução não é aceita. Tá? Então não podemos dizer que C é igual a zero. Passando então esse termo para o outro lado, nós vamos ter que ms ao quadrado mais k é igual a zero. Então esse termo entre parênteses tem que ser igual a zero. Mas qual que é a solução? Então a gente precisa encontrar o que seria esse s ao quadrado. Então a gente isola esse termo e passa a massa para o outro lado, né? Tira a raiz e a gente vai obter essa expressão. S é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos k sobre m. Nós sabemos, né, que isso aqui é uma raiz de um número negativo. Então nós estamos lidando com números imaginários. Tá? Então, o número imaginário é I, né, é igual a raiz quadrada de menos 1. Sabendo disso, né, nos permite encontrar uma outra equação, que é essa aqui de baixo. Então, I é a raiz de menos 1. Então, é uma solução complexa. E aqui nós chegamos nessa outra equação, que denota a frequência angular natural do sistema massa-mola, a qual, né, a gente obtém em radianos. Essa equação da frequência angular natural ela é uma equação muito importante dentro de vibrações, pois é conhecida como a frequência angular de ressonância. O que é isso? É a frequência que
o objeto atinge amplitudes de vibração destrutivas, né? Ou que pode causar danos irreparáveis. Então, todo equipamento, ou todo objeto que tem uma massa e uma rigidez, ele vai ter uma determinada frequência que ele vai, podemos dizer assim, gostar de vibrar, e essa vibração é destrutiva à estrutura desse equipamento. Então, a gente vai tratar exercícios que vão abordar essa questão de ressonância e frequência natural. Então, vamos a um exercício. Então, nós temos aqui um sistema massa-mola apresentado, né? Aqui nós temos uma massa e uma mola. A massa tem 40 kg, ela vai flexionar essa mola em 6 milímetros, ou seja, a mola vai mudar o seu comprimento em relação à posição de equilíbrio em 6 milímetros, a partir de uma excitação inicial, que dá início ao movimento vibratório. Então, esse sistema ele comporta harmonicamente, tá? Então, em equilíbrio. Harmônico, movimento harmônico é aquele, né, onde a amplitude do movimento é constante, não varia, tá? Então, com esses dados apresentados, qual que é a frequência angular? A gente viu que a frequência angular natural é dada por ômega-n, raiz de k sobre m. Então, a frequência angular natural é dada pela raiz de k sobre m, ou seja, a raiz quadrada da rigidez dividido pela massa do sistema. A gente tem a massa, porém o exercício não nos fornece a rigidez. Mas a gente consegue, a partir das informações, extrair a rigidez do sistema. Como? A gente sabe, né? Primeiro a gente vai desenhar o diagrama de corpo livre do sistema. Então, a gente tem uma força peso W aqui, e como reação essa mola vai ter uma força de mola K vezes X para K. A gente sabe que a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, como esse sistema está em equilíbrio, que por sua vez é igual a K vezes X. Então, como eu quero obter a rigidez, sei que a rigidez é igual a massa vezes a aceleração da gravidade dividido pela deformação. Então, eu peguei esse termo aqui e passei para cá. Então, substituindo esses termos, aqui está representado o que eu acabei de montar. Então, massa vezes a aceleração da gravidade. A massa é 40. A aceleração da gravidade foi considerado 9,81. Dividindo aqui pela deformação da mola, eu obtenho que a rigidez é 6.540 Newton por metro. Com esse valor, eu consigo aplicar aqui na nossa equação da frequência natural angular a rigidez dividido pela massa. Aqui está embaixo. Fazendo a divisão e tirando a raiz, a gente chega em 12,79 radianos por segundo. Então, esse sistema massa-mola simples, ele vibra, né? A sua frequência natural de vibração é 12,79 radianos por segundo. Por hoje é só, pessoal. Acompanhe as próximas videoaulas, faça os exercícios sugeridos e nos vemos em breve, né, na próxima aula. Tchau, tchau.